Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Eu tenho o privilégio de estar com a Amanda, a nossa intérprete de hoje, e a professora Camille, que daqui a pouco dará um alô para vocês, tá bom? Então, nossa aula de hoje é continuidade, não é, da primeira aula, narrativa de humor. E estaremos vendo este conteúdo que é tão gostoso de estudar, de assistir. Eu acredito que vocês estão gostando. Então, agora é a hora de vocês estarem se logando no aplicativo, aqueles alunos que ainda não se logaram, porque terminou uma aula e, de repente, vocês já estejam aí logados. Então, um abração para aqueles que já estão aí na ativa, não é? Estudando, se envolvendo. Não se esquecendo, pessoal, que estamos nesse processo de continuidade, não é, dos nossos conteúdos. Então, parece que o conteúdo está se repetindo, mas, como sempre falo para vocês, que a cada momento que estamos nos dispondo, nos abrindo a aprender, não é, a fazer essa trilha juntos de aprendizado, nós estamos reforçando e gerando, não é, conteúdo na nossa mente. Então, espero que essas aulas de língua portuguesa estejam gerando algo de bom, conhecimento, não é, sentimentos em vocês, porque é bem diferente quando temos esta relação, não é? É bem mais fácil absorver o conteúdo. Então, vamos seguindo. Continuo orientando ou deixando aí a dica para vocês, que é de organizar material, não é? Se preparar para esse momento de aprendizado emocionalmente, e também é momento de todos os alunos e alunas contar com o apoio da família. O apoio é muito importante, minha gente. O apoio emocional, o apoio na organização. Às vezes, quando os nossos filhos e filhas são bebês, há todo um cuidado, não é? De trocar a fralda, de ver se a roupa está limpa, se caiu, a gente vai lá, ajuda, levanta. Fazemos tudo isso quando a criança ainda é bebê. Mas quando ele vai crescendo, que já tem sua total independência de andar, correr, não é? Já até grita, não é? Muitas vezes, questiona. E aí parece que nós vamos deixando mais soltos, não é? Mas é nesse momento que nós temos que prestar mais atenção nos nossos filhos e filhas. Como estão suas emoções, como é que eles estão vivenciando esse momento de aprendizado, porque essa fase da pré-adolescência, não é? Final da infância, pré-adolescência, adolescência, é a fase que os nossos filhos e filhas florescem, não é? É uma fase linda, não é a fase da aborrecência. É a fase mais linda e que precisa de toda a atenção e apoio. E esse apoio não é só financeiro, porque muitas vezes nem todas as famílias têm esse apoio, não é, financeiro, dá tudo que o filho precisa, mas também o apoio emocional, é estar junto, é o pegar na mão mesmo, é o abraçar, é estar perto e dizer assim, conte comigo, meu filho. Às vezes, minha filha, mesmo muitas vezes não sabendo nem o conteúdo, mas o fato de estar perto já faz a diferença. Então, fica a dica, pai, mãe, responsável da família aí. Vamos seguindo, pessoal. Então, agora nós vamos assistir um vídeo bem interessante, não é? Eu vou voltar aqui, só porque a produção tem que organizar ali. Nós vamos assistir um vídeo que é uma divulgação de um projeto que temos na nossa rede, que é do SETCine, tá? Então, prestem atenção aí. Coloquei no início para que aqueles que já entraram assistam e se inscrevam também. Prestem atenção nesse vídeo. Serafina! Oi, Marita! Tudo bom contigo? Tudo bem. Olha, eu tô tão feliz. Por quê? Oxe, a gente tá ficando famosinha desse EMAD, vice? Aí eu tô querendo agora, porque eu descobri lá no EMAD. Mas o CETEC é que tem lá, o SETCine, é do Ensine, menino. Ensine? Sim, tu não escutasse não, foi? Eu não acredito. Ensine. E o SETCine, eles estão organizando esse ensino. Mas
digitar, e como é que eu faço? Olha, tu não é digital, né? Sou! Nem parece que é digital. Porque nem sabia do Ensine? Não sabia do ensine, Mas eu eu tô vou te dizer, lembrando. tu vai lá nos teus computadores e bota Ô, senhorinha, daqui www, não é www não, senão ninguém vai conseguir encontrar. É, não. Aqui é como? Ensine.educ.rec.br. Ah, tu é digital Se mesmo. tu colocar www, tu não vai achar Tu nada. é digital mesmo. É. Aí tu procura lá, faz tua inscrição. Porque esses videozinhos assim, Esse que eu gosto de fazer, né? na rede, Fica na nas rede, redes na sociais. rede, na rede. É esse Se vai mesmo. daquelas coisinhas, aquelas gracinhas, aquelas dancinhas, aquele negócio. Oxe, aí tu pode concorrer. É, porque tem várias E categorias, você né? também, viu, crianças? Pode participar. Você tem várias categorias. Tu se inscreve na categoria que tu se encaixar. Elas não se interrompem, você não tem nada. Sou muito rápida, Tu é Marieta. digital mesmo, eu que não sou. Eu tenho que aprender a ser digital. Fazer os vidinhos. Eu fui buscar, olha, eu ganhei, olha, um troféu, olha que lindo. Já ganhou, Porque eu já foi? ganhei. Porque tu sabe, né? Que eu sou muito inteligente. Eu mesmo sendo digital assim como tu, mas eu arraso. Eu ganhei, vocês querem ganhar? Quem quiser ganhar, Inscreve, ó. se inscreve, feito. Marieta já ganhou um e agora ela vai tentar ganhar outro. Eu vou ganhar, porque eu não consigo. Eu tô contigo, eu vou ganhar, né? Eu vou ganhar, vai ser aí tu. Fui eu. Gente, eu me emociono. Vocês viram que beleza de vídeo produzido por professoras da nossa rede. Pessoas assim maravilhosas que temos aqui fazendo toda a diferença. E também com a organização do Kilson, que é o coordenador do CETCine aqui na nossa escola para aulas digitais, no CETEC. Então é bem interessante quando percebemos, né, o talento, a beleza que há na simplicidade naquilo que se faz. Então, parabéns aí a essa equipe que está assim divulgando, não é, todo esse projeto. Então, minha gente, vamos seguindo na nossa aula, revisando o nosso conteúdo em narrativas de humor. Então, nós temos aqui um dos temas da nossa aula é a anedota, não é? Já vimos na primeira aula, a anedota é um gênero textual que apresenta narrativa composta por diálogos diretos e situações do cotidiano que surpreendem o interlocutor. Ela relata uma história curiosa ou engraçada que geralmente tem o intuito de provocar o riso. Então, a anedota, a piada tem essa função, não é? Provocar o riso. E nós estamos realmente assim, aprendendo o conteúdo em si, não é? O conceito. Só que no dia a dia nós fazemos piada, contamos piadas, falamos anedotas e muitas vezes nem sabemos. Vamos continuar a análise dos textos com duplo sentido? Vejam só esse texto aqui. A plantinha foi ao hospital. Percebam aí, tá? O que é engraçado. A plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida. Por quê? Porque lá só tinha médico de plantão. Então, vocês percebem que nessa fala aqui, nós temos aqui, não é, a plantinha e a palavra plantão. Só que a palavra plantão aqui, ela tem um outro sentido, não é? O médico, ele tira um plantão, não é? De 24 horas, 36 horas. E aí, é interessante que houve essa relação, não é? A plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida. Por quê? Porque lá só tinha médico de plantão. E essa palavra plantão aqui é como planta grande, não é? Então, o engraçado é isso. Vocês conseguem perceber? Temos outro texto aqui interessante. Percebam, viu? A graça que há nesse texto. O garotinho está chorando e sua mãe pergunta: por que você está chorando tanto? É que perdi 10 reais. Pare de chorar, que te darei os 10 reais que perdeu. Depois de receber os 10 reais, o garoto cai de novo no choro. Pergunta então a mãe: o que foi dessa vez?
já não te dei os 10 reais? É que se não tivesse perdido 10 reais, agora eu teria 20. Percebam aí, não é? A graça que há em alguns textos que muitas vezes está, parece que implícito, e se você não lê prestando atenção, você não acha engraçado. Mas o que vocês acharam do texto? Comentem aí no chat, porque a professora Camille está aqui com vocês no chat, ela vai dar aí um alô para vocês. É uma alegria muito grande ter a professora Camille Borba comigo aqui no chat. Olá, lindezas, tudo bem? Estou aqui já interagindo com essas pessoas lindas, João, Thales, Sofia, João da Escola Dom Bosco. A Escola Dom Bosco, inclusive, está de parabéns, porque os alunos estão sempre presentes. E eu perguntei para a professora Adri se eles tinham entendido o humor da anedota, né? Que é um humor mais rápido, Sim. que a gente precisa estar um pouquinho mais ligado. E aí Thales falou que sim. Então vocês já sabem, qualquer dúvida, comentário. Estou aqui no chat, no melhor chat do Educa Recife, que é esse do 6º ano, segredo nosso. Então participem, tá certo? Estou aqui, qualquer coisa, manda uma pergunta, um comentário e aproveitem essa aula linda que a professora Adriana preparou para vocês, tá certo? Um beijo bem grande. Então, minha gente, vocês perceberam que foram colocados aqui até agora 2 textos. Um menor, da plantinha, que foi lá e não foi atendida porque só tinha médico de plantão, e um texto maior. E aí eu gostaria de focar aqui, não é? Conscientizar, porque esse é o nosso papel também, da importância da leitura, do ler prestando atenção, porque a graça no texto, não é? Na anedota, na piada escrita, ela é encontrada quando entendemos o sentido do texto. E aí, seja um texto grande ou pequeno, é necessário compreender o texto, tá, pessoal? Então, vamos seguindo. Então, vamos agora comparar, não é? Esse texto. Estabeleça uma relação entre as anedotas, apresentando quanto aos seguintes aspectos: o tema, a linguagem e os recursos usados para provocar o humor. As piadas que circulam tratam de uma grande variedade de tema. É claro que nem todos riem da mesma coisa, não é, pessoal? Nem todos acham graça de uma determinada piada. E nem tem que achar graça. Uns acham, outros não acham. Então, isso é normal. Somos capazes de rir de muitos assuntos, inclusive de problemas sérios como doenças ou morte e até de nossos próprios defeitos. Vamos analisar um exemplo de humor fúnebre? Vejam só. Até da morte, o pessoal fazem, não é? É humor. O condenado, que estava doente há muito tempo, não é? Condenado à morte, esperava a hora da execução. Quando chegou o padre: meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você. A pessoa que estava no estado, né, já terminal disse: perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com ele pessoalmente. Algum recado? Então, assim, essa pessoa estava assim, certa de que ia morrer e não queria mais ouvir nenhuma palavra de conforto, não é? Esse é o entendimento que nós temos. Mas a forma que ele fala se torna engraçado, não é? Porque ele aí pede para que o padre mande algum recado para Deus. E aí, não é? Até do momento difícil as pessoas conseguem fazer um humor. Alguns acham graça, outros não acham, e tem todo o direito, sabe, pessoal? Então, esse conteúdo é como aquele conteúdo que eu falo, né, de lendas. Nem todos acreditam em tudo que se falam. E aí nem todos riem de determinadas piadas, mas elas existem. E são divulgadas, são faladas, são escritas e faz parte do conteúdo. Qual o tema comum a essas piadas? O que causa riso na primeira piada? Não é? Que foi aquela que eu mostrei para vocês da plantinha. Quando ela busca um hospital, está doente, busca um hospital, mas ela não é atendida porque lá só tem médico de plantão. E essa palavra plantão, ela é uma palavra polissêmica. Por quê?
representa ali um médico de plantão, não é? Um plantão os médicos têm plantão de 36 horas, de 24 horas, não é? Mas nessa piada, não é? Nesse texto curto, a palavra plantão é que tem médicos de planta grande e não de plantinha pequena, não é? Então, é essa análise que fazemos. Já nessa aqui, não é? Do humor fúnebre, nós percebemos que a pessoa, a palavra condenado ali, não é? Que está em estado terminal, ela não quer mais ouvir nenhuma palavra de conforto, não é? De consolo. Ela já chega e quer até, não é? Fazer um certo favor para o padre, não é? Quando ele diz assim, né? Quer mandar algum recado para Deus, porque eu já estou indo embora mesmo, eu não quero ouvir mais nada. Então, essa é o que se tem de interessante, não é? Que percebemos aqui. Então, o que causa humor na piada? Qual foi o recurso usado para provocar o riso? Então, vocês conseguem perceber esses recursos dentro desses textos? Para poder rir, as pessoas anestesiam suas emoções, tornam-se insensíveis, suspendem o mundo real, concentrando-se apenas no momento em que o desenlace irá surpreendê-lo e levá-lo ao riso. Então, pessoal, o humor tem essa mágica, não é? De tirar as pessoas do seu momento problemático e levá-los a vivenciar esse momento de riso. No entanto, há limite para isso. O que é digno de pena ou que provoca repugnância, geralmente não produz o efeito desejado. E aí, o que é isso, minha gente? O que é digno de pena, essa palavra pena, não é? Vamos trocar assim de compaixão, não é? Piedade do outro, né? Nós temos que ter amor ao próximo. Então, aquilo que traz sofrimento, que desfaz, diminui o próximo, nós não devemos fazer humor com isso, não é? E devemos até evitar, não é? Então, o que causa repugnância, não é? No outro, não é? Para quem ouve, não devemos nem falar. Então, existem tipos de humor que jamais eu traria na minha aula de língua portuguesa para vocês, não é? Porque foge daquilo que eu gosto de vivenciar também, porque temos que ser verdadeiros. Então, o humor que desfaz do outro, jamais, de outras pessoas, jamais, que diminui, que ofende, jamais eu traria na minha sala de aula. Então, isso é importante pensarmos e agirmos com coerência, não é? Naquilo que ajuda, naquilo que promove alegria e aquilo que vai promover tristeza, sofrimento para os outros que nos escutam. Então, piadas e discursos implícitos, existem vários, não é? Várias piadas. E aí eu trouxe para vocês aqui outro vídeo que é mais pantomima também, dessas duas que fizeram o vídeo de divulgação do SETCine, tá? Então, vocês vão assistir agora.
Então, vocês percebam que podemos fazer graça, fazer o outro rir, né? De outras formas. Então, vocês perceberam nesse vídeo que não existia fala, mas elas foram engraçadas. Então, minha gente, podemos fazer o outro rir, divertir, sem ofender, sem deixar outras pessoas tristes. Em um dia de chuva e de alagamento, percebam aí outro texto, não é engraçado. Leiam prestando atenção ou escutem, não é a leitura prestando atenção para entender a graça desse texto. Em um dia de chuva e de alagamentos, um rapaz avisa para o português: Manuel, a enchente vai levar seu carro. Sem perder a tranquilidade, Manuel responde: Pois você me acha sem inteligência? É claro que não vai levar. Ora, pois, a chave dele está aqui comigo. E aí, o que é que vocês acham? Que esse português, com a chave no bolso, ia conseguir deter o carro em uma enchente? E aí? Fica aí a graça do texto. Outro texto que tem aqui, não é? Ele é mais longo e traz para a gente aqui uma reflexão, não é? Também. É de uma repórter, não é? Que esteve no Afeganistão. Vamos ler. Quando esteve no Afeganistão, há 10 anos, uma repórter notou que as mulheres caminhavam sempre meio atrás de seus maridos. Voltando lá recentemente, observou que elas tinham passado a caminhar pelo menos 5 metros à frente deles. Interessadíssima nesta mudança de comportamento, a jornalista imaginou que deveria significar uma grande vitória feminina. Aproximou-se de uma das mulheres e disse deslumbrada: Amiga, que maravilha! O que aconteceu aqui? Que se acabou com aquele costume absurdo de a mulher caminhar atrás dos maridos. E agora caminham gloriosamente à frente deles. E a mulher afegã respondeu: Minas terrestres. E aí, vocês entenderam esse texto? Quando a mulher afegã responde que ela não disse nada, o motivo, ela só disse Minas terrestres. É que aqueles homens, agora para elas, não é, naquela situação, representavam homem-bombas. E aí elas tinham que andar correndo bem distante deles, porque a qualquer momento eles poderiam explodir. Não é? Então, assim, o humor, ele é percebido no texto quando entendemos, não é, o significado de algumas palavras. Analisando, que julgamento ou ideias preconcebidas estão subtendidas nas piadas? Você conhece outras piadas que revelam preconceitos étnicos ou religiosos? Vocês conhecem, já ouviram? E aí, qual é a sua atitude quando você consegue escutar um momento desse, não é? Alguém contando uma piada que é totalmente preconceituosa, que é totalmente ofensiva. Qual é a sua reação? Só deixo a dica, só um conselho, não é? Não curta piadas assim. Elas ofendem e trazem sofrimento às pessoas. As ideias implícitas que produzem humor nos textos poderiam ser reveladas em uma entrevista ou em um artigo de jornal. Por quê? Quais seriam as consequências? Preconceito é um conceito ou uma opinião que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. E aí temos que ter muito cuidado com tudo isso, né, pessoal? É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério, por revelar um julgamento irracional provocado pela ignorância do ser humano. O discurso preconceituoso implícito também é usado para produzir humor, como eu já falei, mas não podemos, não é, reforçar ideias preconceituosas. Então, nesta semana, em muitas aulas, na sala de aula presencial, acredito que vocês vivenciaram, não é, a Semana da Consciência Negra. E aí precisamos
mudar, não é? Alguns conceitos errados, transformar primeiro a nossa mente, as nossas atitudes, para fazer diferença na sociedade em que vivemos. E essa transformação começa em nós, dentro do nosso espaço familiar, porque, como falei na primeira aula, um preconceituoso, ele não nasce preconceituoso, ele aprende a ser preconceituoso ou preconceituosa. E aí, se ele aprende, podemos ensiná-los a não serem preconceituosos ou preconceituosas. Não é verdade? Então, façamos o nosso papel. Hora de praticar. Imagine agora aí algumas situações para inventar uma piada, para provocar o riso. Então, use os recursos estudados, não é? A polissemia, quando vimos com a palavra plantão, e outros recursos que levam, não é, a gerar humor, mas um humor saudável. Então, nesse momento, eu vou passar para a professora Camille, para ela me falar como está esse chat e também já se despedir, porque a hora voa, não é? A aula passa muito rápido. Professora Adriana, eu perguntei aqui para eles o que eles estavam achando da aula. E Sofia disse que estava boa, o que é bem legal, né? E eu também perguntei, aproveitando, né, que você estava falando sobre esse humor que ofende, que acaba disseminando alguns estereótipos não muito legais, eu perguntei se eles já tinham ouvido piadas assim, e aí o João falou que não, ele não. Aí eu disse, então se mantenha distante desse tipo de humor, porque ele é um humor violento, né? Um humor que pode fazer mal às pessoas. E tem um comediante aqui de Recife, Rafael Tibério, que ele diz que o humor, ele existe para proteger as pessoas, para fazer as pessoas felizes. Para contestar, sim, mas não para ofender. E que é possível fazer humor sem, de fato, ofender. Então, fica aqui essa reflexão. Como sempre, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Um beijo enorme, até a próxima aula. Então é isso, pessoal, eu concordo, não é? Totalmente com Rafael Tibério, que realmente o humor, ele é feito para proteger, para promover alegria e não tristeza. Então pensem nisso, pratiquem isso e um beijão para vocês e até a próxima aula. É maravilhoso estar com vocês. Tchau, pessoal!